Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira estamos aqui pedindo licença para entrar na vossa casa. Mais um assunto polêmico aqui no Acerto de Contas, com um convidado, não diria polêmico, político que faz realmente a diferença aqui no estado do Ceará. Me parece que já é o seu segundo mandato, nós vamos saber daqui a pouco, mas que exerce uma opinião forte diante da sociedade. E está aqui conosco, eu agradeço a vinda dele, nós vamos apresentar ele já já. Boa noite aos meus pares, Tágira e a galera. Quem está aí hoje? Quem está incorporado aí hoje? Princesas e príncipes, um grande abraço para você, Amado Batista, junto de vocês aqui. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo. Eu gosto dele na Gal. Solta aí a Gal. Gal. Eu preciso te falar. Joga o cabelo. Que cabelo. Ah, você morreu. Ai. Mas assim, a gente fala, né? As pessoas falam assim, mas Marciele, política de novo. Mas a política faz parte da nossa vida. Né? Sem uma política dinâmica, vamos dizer assim, sem um debate político, eu não gosto da politicagem. Eu odeio politicagem. Mas a política faz parte da nossa vida, porque realmente nós precisamos dela no dia a dia, né, Tágira? Verdade, Marcelo. Boa noite a você, boa noite aos meus pares, a você que está em casa. A política é a única ferramenta que a sociedade tem para exatamente ditar os seus destinos, o seu futuro. É a partir da política que se transforma a realidade de cenários políticos, econômicos. Nós só estamos aqui falando numa televisão porque existe uma concessão pública que é um ato político. Então, nós não podemos nunca nos furtar a esse debate. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero falar do ideiasemfoque.com.br, o site de economia, de negócios, a pauta das classes produtoras do estado do Ceará e os destaques da economia do mundo inteiro você encontra no ideiasemfoque.com.br, que passa a contar com o Carlos Massieri, com a coluna dele, falando de negócios, falando do meio empresarial, das suas experiências como um empreendedor nato que é, e está lá, à disposição as colunas, você empresário, empresária, você que quer conhecer um pouco dos negócios, acesse ideiasemfoque.com.br, procure os artigos do Massieri que você vai receber ali informações preciosas para montar os seus negócios. E hoje nós vamos receber um deputado estadual, já de segundo mandato, com uma atuação digna do parlamento estadual, um parlamento da Assembleia Legislativa, que é uma casa pública dos debates que interessam diretamente aos municípios cearenses. O deputado Queiroz Filho tem uma atuação reconhecida pela sociedade como um parlamentar que está ali debatendo sempre as pautas de interesse da população cearense, criticando quando tem que criticar e contribuindo com o debate, com os seus projetos, com os seus requerimentos, com as suas peças legislativas. Então, é importante demais para nós, é uma honra recebê-lo aqui no Acerto de Contas, e ele vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória também na gestão pública, ele que fez parte da gestão ali do ex-prefeito Roberto Cláudio, reconhecidamente uma das gestões que mais fizeram crescer a cidade de Fortaleza. Carlos Massieri. Boa noite, deputado. Prazerzão te receber aqui, para a gente bater esse papo. Segundo mandato, né? Corajoso, né? Está firme e forte lá no mandato. E eu quero agradecer muito a vinda aqui e começar perguntando para você o seguinte: como é que você enxerga a nossa política hoje? E a politicagem hoje? Como é que você enxerga tudo isso que está acontecendo no nosso país? Essas empresas demandando, fugindo para o nosso vizinho Paraguai,
né? Déficit altíssimo. Como é que você enxerga tudo isso? Primeiro, agradecer o convite aqui de estar participando do seu programa, a todos que estão aqui conosco. Boa noite a toda a sua audiência. Obrigado pela oportunidade. Enfim, logo no início, dizendo assim, não é tão polêmico assim. Talvez hoje em dia, né, e não me vejo realmente como polêmico, não. Mas hoje em dia, às vezes, o trabalho da gente, você precisa, às vezes, assim, falar mais alto para as pessoas entenderem e compreenderem ali o que é que a gente está lutando, enfim, para a gente não seguir só nessa linha técnica, né? Às vezes precisa de oportunidades como essa que você está me dando aqui hoje, com com esses debatedores que estão dando essa oportunidade. Outra coisa que você já falou aqui no começo é, primeiro, essa forma que você faz, de uma forma divertida, engraçada, para conectar as pessoas. E realmente, assim, para o bem, para o mal, a transformação que acontece na vida de qualquer pessoa vem através da política. Seja para o bem ou para o mal. Então, assim, e não é à toa que as pessoas, às vezes, estão distantes, ou ficando mais distantes, porque os péssimos exemplos que passam na televisão todo dia, só gente roubando, enfim. Mas isso é muito, e a gente tem que associar isso à politicagem, e não à política, que já nasce como uma ciência que busca justamente prevenir ou combater conflitos armados, enfim, a política vem para isso, como esse meio de mediação. E eu acho que é importante programas como esse também, com esse senso aqui também da gente brincar, mas então, e de aproveitar esse momento para falar, enfim, desses... Na verdade, deputado, a política ela veio para alimentar uma sociedade, né? Sim. Tirar dúvidas, crescer uma sociedade. Aí, nesse inteirinho, surgiu a politicagem, né? Que nós temos hoje, que é uma coisa assim, até meio absurda, né? O nível de corrupção altíssimo, as coisas demandando para um caminho que ninguém entende mais, instituições financeiras, roubo de velhinho, do INSS, tem conserto. Um caos, né? Aproveitar o Alcolumbre com essa nova denúncia em cima do ombro dele, permanece ainda no Senado? Você acha, como deputado? Como é que você vê isso? Foi muito forte, né? O que foi para cima dele, o que foi noticiado assim, há pouco tempo. Mas eu não entendo, e aqui falando de uma forma até mais simplória, para nós que estamos acompanhando a política lá de Brasília, eu como deputado estadual. Eu vejo um lado e o outro falando do Banco Master. Por que eu vejo os dois dizendo que concordam que tem que investigar? E por que não tem uma CPI deste Banco Master? Por que não avança, né, deputado, essa votação? Eu vi aqui há pouco tempo o próprio ex-governador, ex-ministro do Lula, o Camilo Santana, dizendo, não, sou a favor que abram uma CPI. É do PT, ele, né? Vejo a turma da direita também dizendo que tem que abrir uma CPI. E no final das contas... Não acontece. Não acontece. A CPI não sai. Não sai, não acontece. Enfim. E eu não sei o que é que essa turma... É uma guerra de narrativa, um jogando para cima do outro. E o que a população quer ver é o que está acontecendo. A CPI, por exemplo, do INSS, que já criou-se uma cultura aqui, né, Marcelo, que toda CPI dá em pizza. Mas pelo menos essa agora do INSS a gente acompanhou. O que é que roubaram, o que é que aconteceu. O Girão esteve aqui conosco faz duas semanas. Ele esteve aqui conosco. É uma pessoa que eu admiro muito. Sim. Pela sua transparência, pela forma que ele coloca a sua gestão. Mas a gente sabe que uma andorinha não faz verão. Não faz verão. Né? A gente sabe que se um rema para o caminho certo e 10 rema ao contrário, a tendência é ir ao contrário, o barco é o contrário. Agora, a gente fica sem entender como pessoas cognitivamente pensantes, vamos dizer assim, né? Vivemos e precisamos da política dentro da sociedade, ficamos sem entender tais questões como por que não seguiu para uma segunda etapa a investigação da CPMI do INSS? Segundo, por que não há CPMI do Banco Master? Terceiro, por que tanta proteção ao filho do Lula? Quarto, era para estar ainda presidindo o Senado com uma denúncia tão forte, já comprovada, e que foi delatada pelo próprio CEO do Banco Master? Não era. Então, cara,
está se demandando as coisas para um caminho que muitas vezes eu com 65 anos fico pensando, não me recordo de tanta desgraça acontecendo. Você viu a Zambelli, a sua colega deputada, foi absolvida pelo Supremo Tribunal Italiano, e não poderia ser diferente, na minha opinião, porque nós temos um judiciário fraco. Eu não digo incompetente, eu digo paternalista, tá? Que não poderia ter. Não poderíamos ter, dentro do judiciário, ministros que se comportam como se comportam, ou seja, se metendo no legislativo, se metendo enfim... Invadindo poderes, né? Invadindo poderes. Como é que o deputado vê isso? Agora, eu não estou falando do deputado estadual do estado do Ceará, estou falando do deputado... Da figura pública. Da figura pública. Olha, essa intervenção que há, principalmente do judiciário, vamos aqui combinar, principalmente da maior corte do nosso país, eu acho que aqui todo mundo fala isso, talvez até uma defesa, né? Com muito respeito, com muita tranquilidade, né? Porque senão você vai preso, toma cuidado. Você tem medo de falar, você tem medo de abordar o assunto. Mas, infelizmente, quem analisa pesquisa, não só aqui no Ceará, olha as pesquisas e melhor do que ninguém, eles sabem o que é que eles macularam a imagem do Supremo. Tá aí. A Suprema Corte Italiana disse, não são competentes para isso. Eu tenho um maior respeito, sou formado em Direito, enfim, advoguei durante um bom tempo, tenho um profundo respeito, mas a partir do momento que eu não posso falar do Supremo, que algumas pessoas que lá estão, infelizmente, deram péssimos exemplos, se intrometeram nos outros poderes. Vou lembrar aqui para a população. Me diga hoje, você viu, pós-pandemia, uma luta grande com o pessoal da enfermagem. Piso da enfermagem. Sabe por que não está na prática? Porque tem uma decisão. Tem uma decisão do Supremo. Aí eu estou dizendo assim, você legisla e se não for importante, então não pega aquela lei, não acontece. Se não for do interesse... Se não for interesse, eu diria mais do que importante é do interesse, né? E porque o lobby maior aí do pessoal da enfermagem foram os hospitais particulares, no final das contas, que não iriam suportar o valor do aumento do piso, né? E baixaram o valor das horas para continuar com o mesmo salário e assim está dentro do piso salarial. Foi a forma que eles encontraram. Você perguntar ao pessoal da enfermagem do setor privado, por exemplo, eles não foi boa coisa para eles a forma como aconteceu essa legislação, que estou dando apenas um exemplo de uma coisa que não foi para frente. Real, houve intervenção. Uma intromissão. Aí fica um avanço nas competências. Agora, é culpa de alguns personagens? Sim. Mas também é culpa também tem que fazer o meia-culpa do legislativo que não se impor. Muitas vezes omisso, né? Porque a partir do momento que você está com o rabo preso, mas o rabo está preso. O problema é o rabo preso. E deputado, o senhor há de convir comigo que eu sou assistente social, trabalhei no IJF, em vários hospitais aqui de Fortaleza, e o senhor há de convir comigo que quem para um hospital é a enfermagem. Com certeza. Se a enfermagem parar numa greve, acabou-se, o hospital para. Então, a categoria enfermagem ela tem um poder muito grande, mas ela não conseguiu sensibilizar o capital, né? E aí foi assim desmoralizador para quem é da área da saúde ver uma luta muito grande dessa. Vamos para frente, Graça. Olga, você falou um negócio interessante. Eu posso dizer com propriedade, a gente tem agora, a turma não tem um negócio de local de fala, eu sou filho de médico e mãe dentista. Então, vi eles trabalhando sempre na iniciativa pública e no sistema público na área de saúde. Mas, sem sombra de dúvida, é a enfermagem que toca, a enfermagem, auxiliar de enfermagem, fisioterapia, fono. Essa parte é que faz o dia a dia de qualquer centro hospitalar. Vamos e, enfim, esquentar a banca. conseguiriam fazer isso e agora não está valendo ainda por conta, por exemplo, de uma intromissão, assim como outras que têm feito e que têm dado esse péssimo exemplo. E está aí a imagem, qualquer pesquisa de opinião pública, hoje no Brasil, que diz que a melhor, não digo
na empresa pública, o melhor órgão público, que dá mais orgulho, sempre o Corpo de Bombeiros é citado como uma das melhores instituições e uma das mais desacreditadas no dia de hoje, por péssimos exemplos de alguns, é o Supremo Tribunal Federal. Valber Oliveira. Deputado, um ponto que eu acho importante a gente... a palavra pro Frank Ferreira. que ele pediu faz tempo agora. Depois você Pois entra, é. Valber, por favor. Entrando Ele nessa tava questão pedindo. da saúde, Marcelo, para você que está em casa, nós entrevistamos o deputado há alguns dias no programa Passando a Limpo. E é muito bonito defender o discurso da saúde, dizer que somos a favor do piso da enfermagem e tudo mais. E o senhor apresentou um projeto para que quem estivesse cursando medicina fosse acrescentado na grade curricular sobre a questão de doenças raras. E esse projeto foi reprovado, não foi aceito na casa, não passou na casa. Então, é muito bonito dizer que está a favor da saúde. Mas por que os estudantes de medicina não poderiam ter essa cadeira para que pudessem já ter o conhecimento para caso, quando fossem tratar das pessoas, não só quando fossem receber o seu diploma de médico, mas caso fosse fazer uma residência, caso estivessem em um estágio e chegar a conhecer um caso desse em algum desses hospitais. Qual foi nessa questão, se é que teve justificativa, se é que existe justificativa para isso, para não ser aprovado um projeto tão importante como esse? Naquela oportunidade, Carlos, até tive a oportunidade de apresentar um projeto, assim, eu não tenho alguém na minha família diretamente, mas já militei, já conversei com muita gente que trabalha nessa área, com essa questão das doenças raras. É a parte da população que precisa de muito e a menor parte da população. Que é atendido. Que é atendido e talvez daí, assim, até aquela coisa de propósito, de ser um propósito meu também de vida, ajudar essa população que precisa de muito. Por exemplo, a gente tem medicamentos aqui do estado do Ceará que são comprados há 18 anos por força de uma liminar, para ofertar para quem é portador. 18 anos, presta atenção. Até hoje, porque é comprado, o Estado já compra dessa forma por uma liminar, na hora da dispensação, da entrega, ele é feito pelo setor jurídico da Secretaria de Saúde. E Que já tem liminar, né? com a liminar há 18 anos, então não estou inventando custo, por que não colocar logo esse medicamento? Por que não regularizar logo? Regularizar, colocar na dispensação 18 normal. anos, vocês estão entendendo em casa? 18 anos. E isso é um problema. Por exemplo, esse medicamento é para o pessoal da fibrose cística. São pacientes que não produzem uma certa enzima e eles têm que tomar esse medicamento. E, enfim, aí tem que buscar no setor jurídico, isso falta, não entra na programação de compras regular da secretaria e acontecem um problema simples, eu diria, de resolver, só com boa vontade mesmo, de colocar já na lista de compra, né? Geral, Vamos esquentar o É debate. a famosa novela todo mês. Vamos esquentar o debate? Valber. Eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que ele é de suma importância, principalmente no ano que a gente está vivendo. Eu vejo muitos deputados ocupando cargos, vereadores, pessoas ocupando esses cargos para se favorecerem, para ter um bom salário, para ter uma boa condição de vida, e esquece que a função deles ali é de suma importância. Que defender uma bandeira, que defender um projeto, que debater esse projeto, que apresentar esse projeto, e que muitas vezes ser capaz de perceber projetos bons, independendo se é da direita, da esquerda ou de quem que for, mas que é importante para o povo. Como o senhor vê esse tema? Primeiro, um prazer estar revendo você. Há muito tempo que eu não lhe encontrava, uma oportunidade aí de estar lhe reencontrando. Obrigado aí por estar Você participando. teve um bom tempo de sorte, né? Foi, né? Oxe! Mas ele sempre com essa simpatia, viu? Sempre foi. Incrível! Mas você tocou num ponto do que acontece muito mesmo, infelizmente. Às vezes, quando você tem, em alguns, infelizmente, em todo canto tem gente boa e tem gente ruim. Mas acontece, às vezes, na política, isso, de você criar ali um meio de vida. Você já entra, já se elege, qual é o seu pensamento? A primeira coisa que você quer implementar? Me reeleger.
Às vezes a ideia é essa. E quando você passa que o seu principal ponto é a sua reeleição, você esquece de muitos pontos, de muitas coisas que você se comprometeu. Você sempre vai estar olhando para aquilo que é mais populista, para aquilo que está na mídia, que dá mais voto, e esquece que muitas ações você precisa estar debatendo, estar lutando um longo tempo para que essas medidas, por exemplo, virem realidades através de lei. Isso é um problema que acontece muito. Particularmente, eu penso muito parecido dessa forma de sempre ter esse cuidado de saber que aquilo ali não é uma coisa permanente, que é algo provisório, até para você se esforçar para fazer o melhor naquele tempo, mas penso realmente que tudo, pelo menos para mim, funciona assim. Tudo na vida é o seu tempo. Tem um tempo, né? E eu preciso... Não, e outra coisa. E outra coisa, deputado, se você tem uma gestão comprometida realmente com as questões sociais, com o povo, com a sociedade, e isso eu não estou falando só com a sociedade mais carente, não, né? Que também as pessoas mais abastadas precisam de ter a representatividade. Sim. Certo? Então, se você tem um processo, uma caminhada, você vai para o segundo mandato, você vai para o terceiro, você vai para o quarto, vai para o quinto, né? Mas aqui no Brasil as coisas parecem meio estranhas, né? O cara põe dólar na cueca, vira ministro. Aí eu pergunto assim, rapaz, e aí, como é que diz o caneta azul? É bom demais, É bom demais. Maravilha, bota neu. Porque assim, é verdade, não, porque assim, cara, é sacanagem, velho. Vocês em casa têm que aprender a votar, cara. O cara é ministro, velho. Eu quero que se dane, quer me processar em mais um, eu não tô nem aí. O cara é ministro, cara. E não só ele, tem um bocado, né? Um bocado aí. Gedel da maleta de 51 milhões. Gedel, 58 milhões. Cara, é uma vergonha. Agora, assim, o processo de um cara honesto, o processo de um cara que representa a família, a instituição família, né? Que quer construir, o resultado para ele, deputado, eu diria, é positivo. Porque ele faz acontecer independente de cobrança posterior. Deputado, o processo legislativo, as casas legislativas como um todo, elas têm duas funções: fiscalizar o executivo e legislar, criar os projetos de lei e tal. Como é que você enxerga hoje, como é que você desenvolve o seu processo de fiscalização? Como é que você se comporta como um autor fiscalizador do poder público estadual? Foi ótimo você ter levantado esse tema. Importante, até vou fazer um paralelo aqui com o trabalho que vocês estão fazendo hoje. O papel do legislativo, ele tem função de fiscalizar e legislar. O legislativo estadual, a nossa Constituição estadual, tem um impedimento no artigo 60 da nossa Constituição, que impede que os deputados estaduais legislem de tudo que envolva recurso financeiro, ou que gere despesa para o governo. Então, me diga o que é que você faz, na verdade, de legislação. Pouquíssimo. Às vezes eu digo que do jeito que vai, a dominância que vai, daqui a um dia não bota mais nem nome de rua, no caminho que está indo. E tem que se impor o legislativo nesse sentido de ter a sua prerrogativa de legislar, mas tudo que tem algum... Tem que comprar um clipe. Um clipe, aí é matéria privativa do governo do Estado, privativa do Executivo. E é esse paralelo que eu faço. E sem falar que agora tem que passar para o Supremo. Ainda tem esse crime, né? Tem que passar para o Supremo. Essa questão, eu faço esse paralelo com o programa aqui que vocês estão dando a oportunidade, porque não está fácil hoje em dia. Você até tem uma oportunidade de fala quando você é de oposição. Se você for olhar, há um super alinhamento da mídia aqui, por exemplo, no Ceará. Nós que o digamos. Nós que o digamos. Por que será? Né? Por que será esse alinhamento? Né? Quando você vê a receita, muitas vezes esses grupos dependem... Eu tenho informação que chega a ser 98%, 99% de recurso público. Então, isso não é mais imprensa. Eu não vou citar nomes, tá? Mas vou te dar dados aqui. Eu sou muito amigo, sou da TV há 30 anos. E eu tenho aí vários convites, né, Thay?
os CEOs das emissoras me chamam, pô, Marciele, a TV Metrópole pequena, vem para cá e tal. Aqui eu tenho carta branca. Como é que vai ser aí? Não. Aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque 40% da nossa receita vem do Estado. Vem do Estado da Prefeitura. Então você faz o seguinte, você pega o que tem a IA hoje, pega um computador para fazer teu programa, que eu não vou. Eu vou lhe lascar se eu for para aí, tá entendendo? Você vai arrumar problema. Então a imprensa hoje, ela é comprada. Isso. Infelizmente. Aí é o diário oficial do Estado. Tem uns blogs, uns que eu vejo, rapaz, isso aqui é melhor ser o diário oficial, não, porque só tem publicação do Estado. Mas quando eu digo isso, e tenho muito respeito Eu tô entendendo. A imprensa, mas... Você também é muito cheio de respeito, mete a boca. Eu não tenho, não. Mas é porque, às vezes, pelo menos alguns deixam até ouvir o outro ponto. Mas tem outros veículos nem... Fechado total. Eu dou minha opinião e não estou nem aí. Porque eu falo o seguinte, a questão democrática, ela parte de um princípio. Você tem sua opinião, ele tem a dele. Eu posso até brincar com o Valber aqui, que ele é petralha e tal, não sei o quê. Mas eu respeito a opinião dele. A questão é, você tem que respeitar a opinião do próximo, entendeu? Não? Você tem que respeitar. Agora, você se submeter... Eu estou falando como homem de negócio. Se eu fosse proprietário de uma TV, eu jamais iria me render a A, B ou C, como acontece, tá entendendo? É meio estranha essa questão, meio estranha. É porque hoje a população nota isso. Assim, eles veem que ali é uma super propaganda, que é um negócio super... E tem alguns veículos, não, que tem que respeitar aí, porque pelo menos botam outro ponto, abrem espaço por outro ponto. Para um debate, né? Isso é democracia, isso é jornalismo. Glaucio é gente que milita no jornalismo há muito tempo. A gente entende dessa forma, né? Exatamente, a dificuldade que tem de ter um programa como o do Big Boss Carlos Marcieri é difícil. Eu acho que é o único do estado do Ceará e do Brasil que não tem papa na língua, tá entendendo? Que fala a verdade, doa quem doer. Estou há 6 anos no ar aqui e eu sempre digo, o espaço está aí. Se vocês não estão contentes, eu tenho vários convites, mas não vou porque é o seguinte, não dá. Não dá. Tá entendendo? Fui chamado para fazer a coluna dos jornais do Rio de Janeiro. 2 jornais. Eu falei, mandei a primeira... Primeiro texto, primeira coluna? Não, mas não dá. Tá pesado, tá pesado. Não, por quê? Porque você fala a realidade, doa quem doer. Né? Doa quem doer. E as pessoas não querem. O pior cego, deputado, é aquele que enxerga, mas não quer ver. Não quer. Né? Nós vamos dar para o segundo bloco aqui, nós vamos trazer um assunto que é muito importante. Vá pensando aí, eu quero que você me fale como é que você pensa da nossa economia. Primeiro ponto. Boa. E depois você vai falar um pouquinho da nossa política regional para o governo do Estado. Bora. Que está fervilhando, né? Tá. Mas eu quero primeiro você fale da economia. Carol, pode falar, Carol. Não ia justamente começar a falar sobre isso, nessa política local, né? Nosso estado do Ceará. Como é que você está enxergando aí essa guerra de gigantes, né? E nós vamos falar também, eu quero saber esse assunto tá rendendo, hein? Da parada gay. Incrível. 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 Tu ficou morrendo de vontade de estar lá, né? Tava louco para ir no trio elétrico, fantasiado de borboleta. Imagina a borboleta. Borboleta marinha, aquela borboleta gorda. Vai ter a de Fortaleza. A foquinha, de foca. Mas nós vamos para o segundo bloco, voltamos já com esse debate. E eu tenho a solução para, inclusive, o banheiro trans. Fiquem ligados, voltamos já.